Nós estamos aí, amada igreja, já há 2 meses, indo para o 3º mês, estudando um tema, que é muito importante, principalmente para os nossos dias, e que nos responde algumas dúvidas que não só a igreja tem, mas a humanidade tem. Nós estamos estudando um tema: você nasceu de propósito para um propósito. Porque, como eu venho sempre dizendo todas as terças-feiras, quem nunca se questionou qual a razão da minha existência? Por que eu vim ao mundo? Já se perguntou, Simone? Por que eu existo? Quem nunca se perguntou? Principalmente no momento de perca, de sofrimento, de dor. Quem nunca questionou esse momento? Falar: Senhor, qual o propósito da minha existência? O porquê que eu existo? E a Bíblia responde. Nós já vemos há 2 meses falando sobre esse assunto, e confesso que eu já tenho tentado parar, mas o Espírito Santo de Deus não deixa. Até o irmão Luiz falou hoje: vai ser outro tema hoje, Eu falei: irmão Luiz, eu também queria parar, mas Deus não deixa. Porque na hora que eu penso em fechar o assunto, aí Deus começa a me dar mais coisas. Rapaz, eu vou longe, Hoje, perante Deus, eu cheguei do serviço, 1h30 eu fui lá no correio. Cheguei 2 horas. 2 horas eu sentei ali no fundo, fiquei até 6h20 da tarde estudando a Bíblia, para mim poder, quando estava falando com você, estava acabando de falar, de terminar o ensino. Então, ou seja, você vai estudando, Deus vai dando coisa, você vai longe, você passa horas, e a hora voa que você nem consegue ver o tanto que a hora voou de ensino bíblico. Que nós temos estudado sobre isso. Nós já vimos, que realmente nós somos criados de propósito. A Bíblia nos mostra isso, ela prova que antes de todas as coisas, Deus já havia planejado a nossa existência. Nós já vimos isso biblicamente falando, E aí eu deixo em questão aqueles que estão começando, como meu amigo Leandro, acho que eu mandei para ele, mas a sua esposa Simone, irmão Rogério, eu tenho mandado para ele um dia após o outro. A sua mãe também desejar. Outros irmãos talvez que não tenham acompanhado desde o começo, eu tenho todas as mensagens desse ensino. Caso queira, a gente manda no WhatsApp para você poder ouvir, para você não ficar perdido, de repente perder as outras partes. Mas eu tenho, se caso você desejar, depois a gente compartilha no WhatsApp em áudio, para você ver que a Bíblia, ela prova que Deus nos criou de propósito. Pastor Levino já quer falar, glória. Mas fala no microfone, pai, tem que falar. Não é nem questão porque o senhor fala alto, é porque está gravando, e depois eu mando para as pessoas, entendeu? Eu já vi filho falar para o pai e para a mãe assim, principalmente para a mãe: ai, eu não pedi para nascer, eu estou aqui sofrendo por causa do senhor, por causa da senhora. Eu já vi filho falar isso aí, e não vou nem falar quem que é, mas eu já vi pessoas falando assim, Eu ouvi falando que não pediu para nascer, porque estou sofrendo, não pedi para nascer. Então o pastor Levi está explicando qual o motivo que você está aqui nesse mundo hoje. Mas é verdade, eu mesmo já falei isso para o pai, Ele está falando: não vou nem falar quem é, mas tipo assim, eu não vou nem falar quem é. Mas é verdade, meus irmãos. Quem nunca disse isso, Até mesmo como o pastor Levino bem compartilhou, quem nunca disse isso para o próprio pai, Quando o pai vai corrigir, vai orientar, o filho questiona que nasceu por causa dele ou por causa dela. Então nós vamos estudando, e o propósito é a gente agora compreender qual é a razão da nossa existência, Se eu nasci de propósito para um propósito, então qual é esse propósito? O porquê que eu vim? Tá bom, pastor, o senhor já explicou que Deus me criou de propósito, e a Bíblia mostra isso realmente. Mas qual é o propósito da minha existência? Meu Deus. Qual é o propósito? Amém? Vamos lá, voltar. Qual é o propósito da minha existência? É um questionário que nós temos, Então, se Deus me criou de propósito, qual é o propósito? Qual é o objetivo?
E nós falamos um pouco que existe, na verdade, alguns propósitos que fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, você se casou com alguém e existe um propósito para esse casamento, né? Você teve filhos e existe um propósito para esse filho. Então isso é um padrão que todo ser humano tem. Então é um propósito geral, né? Mas existe um propósito ao qual nós estamos tentando chegar lá. Qual é o propósito específico meu? Porque além de ter um propósito geral, existe um propósito específico da sua existência. Existe uma razão específica da sua existência. E é isso que nós estamos tentando falar um pouco. Mas hoje eu quero tratar um assunto. Nós vamos voltar um pouco lá no livro do Gênesis agora. Lá no livro do Gênesis nós vamos ver que vivemos o que nós vivemos hoje, ou o que a humanidade na verdade vive hoje, não é o original do propósito de Deus. Ou seja, não era esse o plano que Deus tinha para a humanidade. Nós vamos ver isso no livro do Gênesis, que Deus tinha um propósito diferente para a existência da humanidade. O plano de Deus para a humanidade não era esse que nós vivemos hoje, mas partindo, entenda isso, partindo do atributo exclusivo de Deus, chamado onisciência, ou seja, sabedor de todas as coisas, sabedor até mesmo do fim de todas as coisas. Deus, Ele tem um atributo que ninguém tem. Ou seja, Ele tem uma qualidade que nenhuma criatura tem. Ele é o sabedor de todas as coisas, onisciente. Ele sabe as coisas que estamos vivendo, não somente o que nós estamos vivendo, mas Ele sabe como será o fim de todas as coisas na terra. Então Deus, sabendo do fim de todas as coisas, mesmo que Ele tinha um plano original, mesmo que Ele tinha um plano, não o mesmo que nós estamos vivendo, Ele procura em colocar esse plano mesmo assim em andamento, irmão Wellington. Ele inicia esse plano mesmo sabendo que o plano que Ele tinha feito não iria se cumprir. Então Ele faz alguma coisa para que isso possa mudar a vida e dando uma oportunidade para toda a humanidade. E nós vamos ver qual era o plano de Deus, na verdade, qual era o plano original de Deus para a humanidade. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Depois de Deus criar a terra, criar os céus, os mares, os céus, a lua, o sol, as estrelas, os animais, as aves, no versículo de número 26, versículo 26 ao 28, Ele vai criar o ser humano, quando inicia todas as coisas. A Bíblia mostra nos primeiros versículos que Ele criou os céus, criou a terra, criou o sol, a lua, as estrelas, os animais, as aves, e partindo daí Ele cria o ser humano. No versículo de número 26, quem vai ler para nós? Pega aqui, Isaac, por gentileza, meu filho. Quem vai ler? Erga a mão para nós, irmão Jesus. Quem vai? Isaac vai levar? Para a tia Lucinete. Versículo 26, tia, por gentileza. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todas as répteis que arrastem sobre a terra. Observa aqui que nesse versículo, segura aí, tia, que você vai continuar. Observa nesse versículo, amados irmãos, que aqui Deus Ele está criando e Ele está dando um propósito para a humanidade, certo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí Ele vai fazer o quê?
como a tia leu, vai dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre todos aqueles que se arrastam, com aqueles que andam, sobre o réptil, sobre a terra. Ou seja, colocou ele a princípio para dominar. Versículo 27, tia. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. A imagem de Deus o criou, macho, fêmea os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que arrastem sobre a terra. Amém. Então observa aqui que Deus, ele cria o ser humano, o primeiro homem, a primeira mulher, e passa uma missão. Passa o quê? Passa um propósito para a existência deles. Agora capítulo de número 2, versículo 15. Lê para nós, tia, por gentileza. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal... Não, tia, versículo 15, capítulo 2 de Gênesis. Eu fiz errado, 2,15. Você tá indo muito para frente aí, hein? Você está em que livro aí? 15, 2? Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Opa, observa aí. Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para quê? Qual é o propósito de ele colocar o homem no jardim do Éden? Lavrar e guardar. E guardar. Continua, versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente. Jesus, vai lá abaixo um pouco à frente, por gentileza. Aquela regular. Depois que aquele irmão mexeu nessa mesa aí, Jesus, nunca mais foi a mesma, viu? Não deixa mais ninguém mexer nessa mesa. Pode vir quem for o melhor técnico, não deixa. Estava certinho, aí o irmão veio mexer, achando que sabia mexer, e deixou pior. Glória a Deus. Ah, som, ei, aí tá bom. Vai lá, tia, continua, versículo 17, já leu? Não. Então lê o 17, por gentileza. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 21, tia. Então o Senhor Deus fez cair. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das tuas costelas e o fechou. Aqui está fechou. Fechou E fechou. a carne em seu lugar. Que fechou. Continua, tia. Então a costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e o trouxe ao homem. Versículo 23. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois o homem foi tomado. 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e a unir-se à mulher, e serão os dois uma só carne. Observa que nessa leitura que nós fizemos, amados irmãos, que Deus ele cria o homem e a mulher e dá um propósito para eles, dá uma razão para a existência deles, né? E quando nós observamos isso, nós vamos ver que a origem do propósito da existência da humanidade era de viver e desfrutar de toda a criação de Deus. Deus, por mais que na sua onisciência ele sabia que o homem iria até cair,
que o homem ia pecar, mesmo assim ele dá início ao plano original que ele tinha feito para o homem. Ele cria o Éden, põe um jardim no Éden. Tem gente que, esses dias a irmã perguntou para mim, mas peraí, o jardim não chama Éden? Não, foi não, o jardim chama jardim. O jardim foi colocado no Éden, tá? O jardim não chama Éden. Éden é o local que Deus fez e que ele colocou um jardim no Éden. A minha sogra ali já está falando, que loucura é essa aí? Mas é que nunca percebeu, mas é verdade. Não é assim, meus irmãos? Quem entende? Tem um versículo, eu não vou caçar agora para a gente não perder tempo, mas está entre os versículos aí do começo. Criou Deus o Éden e colocou um jardim no meio do Éden. Está na Bíblia. Se a senhora quiser, eu mostro para a senhora, viu? Então aí ele coloca e cria o homem. Mas ele cria o homem, a princípio você lendo e vendo na nossa realidade, parece que Deus colocou o homem para trabalhar. Vai lá, cuida do jardim, semeia no jardim, lavra o jardim, preserva o jardim, só que não. Nesse contexto aqui, o homem ele está num estado perfeito. O homem nunca havia pecado. Ele no estado perfeito, na verdade, quando Deus fala nesse sentido de desfrutar, ou de guardar, ou de cuidar do jardim, Ele está falando para você desfrutar de tudo aquilo que eu criei. Porque eu criei para você e você precisa desfrutar daquilo que eu criei para você. Então Deus cria todas as coisas, mas Ele cria para um propósito, para o ser humano desfrutar disso, em um estado de perfeição. Pode falar, meu irmão Wellington, por gentileza. Só o versículo que o pastor falou. Você achou aí? Achei. Tá presta atenção ali, o Wellington vai ler. Está no capítulo 2, no versículo 8, diz assim, ó. Capítulo 2, versículo 8. Isso. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Deus plantou o quê? Um jardim no Éden. Onde? No jardim não, plantou um jardim no Éden. Então, isso. O jardim não chama Éden. Éden é o espaço que Deus plantou o jardim no meio, viu, irmã Maria? Não, porque a minha sogra também está aqui, mas, né? Então nós observamos, amados irmãos, que o propósito é para que o homem desfrutasse de toda a criação de Deus. Ele fez tudo para o ser humano desfrutar, cuidar, sem se cansar. Tem um detalhe, nesse cuidar do jardim aqui, o homem, quando eu falo homem é no sentido genérico, tanto homem quanto mulher, tá? Nesse estado de perfeição, o homem não se cansava. Não havia cansaço físico, dores no corpo. Eu vou dormir porque eu estou cansado. Hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou para a escola. Hoje eu não vou para a igreja, estou cansado. Não, nesse estado perfeito não havia cansaço no homem, na mulher. Vamos ver isso no versículo de número 3, capítulo 3. Nós vamos ver depois um pouco para frente, que vai dizer que o cansaço físico, psicológico, emocional e doenças vieram depois da queda do homem. Tudo que é negativo no nosso corpo veio depois da queda. Então é por isso que nós precisamos separar, fazer essa separação. Quando Deus fala que colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, só um momentinho. Quando Deus fala que Ele colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, para cuidar do Éden, Ele não colocou num sentido que hoje nós pensamos, mas eu não queria não, porque eu ia ter que carpir, eu ia ter que cavar, eu ia ter que fazer isso, fazer aquilo. Nossa, pelo amor de Deus, não ia ter tempo. É que nem hoje. Eu já ouvi pessoas, amigos meus, dizer, comprar rancho é ilusão. Comprar uma chácara é ilusão. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar dobrado para manter a chácara bem. Vai ter que roçar, vai ter que arrumar cerca, vai ter que fazer isso. Não compensa, é ilusão. Só que nesse contexto aqui não era. Por quê? Porque o homem não se cansava. É por isso que quando Deus fala para ele cuidar do jardim, Ele está falando no sentido de desfrutar de tudo aquilo que Deus criou para ele. Pode falar, pastor. O versículo 8 separa bem, ó. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região
do Éden, no leste, está bem separado. Exatamente, tinha até o local separado, era no leste, muito bem mesmo. Então, meus amados irmãos, entenda aqui para você entender essa separação, que o propósito da existência original de toda a humanidade era para viver no Éden. Aí você fala, nossa, então o Éden devia ser grande, para caber toda a humanidade. Aí eu não sei dizer, mas que eu sei que caberia, toda a humanidade caberia e até sobraria espaço. É que nem uma vez um amigo meu, ele falou assim, que eu falei para ele, rapaz, existe muito mais anjos do que a humanidade. Ele falou, lógico que não, você acha que ia caber no céu? Falei, irmão, sua mente está limitada. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Apocalipse, se eu não me engano, ou algum outro contexto, fala que no céu existe miríadas e miríadas de anjos, ou seja, são incontáveis anjos, e fora esses anjos, Satanás foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Aí você, só para pensar um pouquinho aqui, a terça parte dos anjos, se um corpo é capaz de ter uma legião de demônios, quanto é uma legião de demônios, pastor Levino? 6.000? 6.000 demônios em um corpo. Imagina que tenha 6.000 demônios para cada ser humano na terra. Então, ou seja, é enorme. Então a gente, às vezes, nós nos limitamos à nossa limitação humana. Mas tudo que você for estudar sobre o céu, sobre a eternidade, você precisa se desligar um pouco da sua limitação humana. Porque se você se prender à sua limitação humana, você vai falar, isso é mentira, isso não é verdade. Mas quando você se separa da sua limitação humana, e você entra com base na fé, naquilo que Deus é, que Ele é eterno, que a Bíblia fala, que a terra é o estrato dos pés de Deus, que Ele pega a água do mar na concha da sua mão. Então isso mostra, não quer dizer literalmente que Deus é um gigante, mas mostra do poderio de Deus, da magnitude de Deus, da soberania de Deus, que Ele não é limitado a nada. Ele não é limitado, Ele não tem o espaço de tempo como nós. A Bíblia nos diz no Salmo de número 121, se eu não me engano, fala que Ele não dorme e não tosqueneja. Ou seja, quando nós estamos dormindo, Ele está acordado, não há tempo, Deus não se cansa. Então nós precisamos separar essa limitação. Então quando Deus, com o seu propósito original, coloca o ser humano no jardim do Éden, Ele não coloca para o ser humano se sentir escravo, mas para desfrutar de tudo aquilo que Deus havia criado. E nesse contexto, se você entender a forma que eu estou dizendo, o homem, o ser humano seria feliz, teria paz, teria gozo. Era onde o homem podia cuidar dos animais, leão, tigre, vinha comer capim assim no pé, passeavam juntos. Porque tudo que é de mal, de negativo na terra, veio após a queda do ser humano. E nós vamos ver isso mais para frente, eu acredito que não vai dar para ver hoje, porque nós temos bastante coisa para ver hoje. Mas entendendo esse ponto, além de não se cansar de desfrutar da criação, o melhor de tudo era que todos os dias, olha aí, o homem desfrutava de tudo que Deus criou, mas todos os dias o homem tinha um encontro pessoal com o próprio Criador. Na virada do dia, o próprio Deus ia lá conversar com o homem. Hoje não. Hoje Deus fala conosco, Deus está presente em nossa vida, sim, só que os nossos olhos humanos não podem vê-lo. Nesse contexto, no estado perfeito do homem, ele via Deus face a face, falava com Deus assim como nós estamos conversando aqui. Imagine esse prazer, imagine nós aqui na igreja, às vezes nós somos cheios da presença de Deus de tal forma que nós choramos de alegria, somos regozijados, não queremos nem sair do culto. Imagine você na eternidade com Ele pessoalmente. Nesse corpo carnal nós já ficamos todos alegres. Imagine você na presença de Deus de uma forma literal. Era isso que o homem tinha.
Todos os dias ele se encontrava com o seu Criador. Também vamos ver isso no capítulo de número 3. Além disso, a multiplicação da humanidade partia deste casal. A princípio, esse era o propósito original da criação de Deus. Mas no capítulo 3, depois nós vamos ver que assim como nós já fizemos muito e ainda talvez insistimos em fazer, o primeiro casal escolheu não viver o propósito de Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 3, mas eu mostrei para vocês a oportunidade que eles tiveram, como nenhum ser humano teve, de ser criado em um estado perfeito. Nesse estado perfeito é um corpo glorioso, uma perfeição única, aonde não tinha pecado, não tinha peso, não tinha maldade. Eles foram criados e mesmo assim eles fizeram uma escolha de não obedecerem a Deus. Pode ficar à vontade, missionária, presbítero. Então, diante dessa escolha, nós vamos ver um pouco na frente. E aí, às vezes, nós julgamos, o dia que eu encontrar com Adão e Eva, vai dar B.O., viu? Porque é culpa deles. Não, não é culpa deles. Porque todos os dias nós fazemos as mesmas coisas. O Isaac aqui, meu filho, ele viu, ele viajou ali agora, mas é verdade, é bom analisar. Ele olhou que se fosse todo ser humano possuído por legiões de demônios, seria 48 trilhões de demônios, né? Isso é o que nós estamos contando. E tem um detalhe, né, amados irmãos, que esses demônios não são da patente alta. Quem entra no corpo não é de patente alta. Nós já estudamos sobre batalha espiritual aqui. Da patente alta, ele só governa. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Quem habita no corpo do ser humano são demônios favelados. Tem poder? Tem. Mais poder do que o ser humano em si? Tem, mas são demônios favelados. Mas boa, trouxe um bom ponto aí, viu, Isaac? É isso aí. Então, amados irmãos, nós precisamos entender esse princípio, que nós também fazemos todos os dias uma escolha de andar nos planos de Deus para a minha vida ou viver a minha vida como eu bem quero. E nós vamos ver sobre isso. Por quê? Porque nós julgamos em questão de Adão e Eva, mas assim como eles fizeram a escolha de não viverem um propósito de Deus, eu faço, você faz, porque todos os dias nós acordamos. E numa grande parte dos dias, eu não quero orar, eu não quero ler, estou com raiva do meu marido, estou com raiva da minha esposa, estou com raiva do meu pai, não quero trabalhar, não quero ir para a escola, não quero mais ir para a igreja. Não são isso que passa no nosso coração? Esses desejos de não viver o plano para o qual Deus nos criou? Porque orar é plano de Deus, não é, irmão Wellington? É o momento que nós temos relacionamento com Ele. Ler a Bíblia é plano de Deus. Então todos os dias nós fazemos escolhas de não viver o propósito para o qual Deus nos criou. Um dia, amados irmãos, eu meditando sobre esse texto, até hoje mesmo, eu me emocionei. Teve um dia que eu chorei de criança, chorar que nem criança de verdade. Eu lendo esses 3 capítulos, eu comecei a imaginar, né? Coloquei no lugar de Deus. Logicamente que Deus não é pego de surpresa, porque Ele é onisciente. Mas eu fiquei imaginando, Deus vai lá, cria tudo perfeito, tudo lindo. Aí agora eu vou dar de presente para o meu filho, eu vou criar ele, e quando ele nascer, ele já vai estar tudo lá perfeitinho, do jeito que ele queria, do jeito que ele merece, tudo perfeito. Aí o homem chega na hora de escolher, ele fala, o Senhor criou tudo perfeito, mas eu não quero viver do jeito que o Senhor criou. Eu chorei quando eu li isso, eu imaginei isso, daí fiquei imaginando, porque é doloroso. Imagine você, eu até escrevi aqui, imagina-se,
Quantos pais sofrem por planejar a vida do filho? Viver para, ou seja, ele vive para isso, fica sem dormir para isso, deixa de ter para que seus filhos possam viver uma vida brilhante nessa terra, e num simples dia seu filho joga tudo para o alto, não se importa com as suas noites sem dormir, com suas dores de corpo, com as suas renúncias, e simplesmente vive tudo ao contrário do que você planejou. Já se pensou? É basicamente o que Deus viveu, irmão. Imagine, irmão Luiz, você planeja tudo para sua filha, como eu planejo para o Isaac, para o Noah, e a gente se esforça para isso, porque hoje, você que é pai, você que é mãe, você não trabalha para você, você trabalha para os seus filhos, para dar alguma coisa para os seus filhos. E você vai lá, planeja tudo, prepara tudo, tal e tal. Aí seu filho vem, num simples dia do nada, ele olha para você. Eu não quero essa vida não. Eu vou viver no mundo das drogas. Eu vou para a prostituição. Eu vou para a criminalidade. Imagine a dor de um pai. Imagine a dor de uma mãe. Isso é doloroso para um pai, para uma mãe ouvir isso. Aí é que nem, por exemplo, até hoje eu procuro não falar mais apelido de ninguém. Até o Luiz, que todo mundo é acostumado a chamar ele de gato, eu procuro chamar de Luiz. Por quê? Porque antes do Luiz nascer, quando ele estava no ventre da mãe dele, a mãe dele ficou sem dormir, ansiosa, querendo pensar que nome ela daria para ele. Não é assim as mulheres? Quando você foi ter seu primeiro filho, a primeira filha, como nome eu vou dar? Eu estou assim, amiga, me ajuda, que nome eu dou? E vai lá, e conversa com o esposo, que nome você acha? E fica aquela luta, aquele conflito. Aí chega, nasce, do nada, um dia chega, eu tenho um novo apelido. Aí vai lá, gatinho, que não tem nada de gatinho. Tira todo o projeto que a mãe dele fez um dia, de ser um Luiz da vida, para se tornar um gatinho da vida. Mas é verdade, irmão. É verdade. Eu sei que a tia é esposa, isso aí é normal. Eu mesmo chamo a minha esposa de amor, né? Não chamo ela de Ana Lúcia, eu chamo de amor. Porque o dia que eu chamo ela de Ana Lúcia, eu falo assim, tem alguma coisa errada. O que é pior? Porque você está com raiva. Você nunca me chama de Ana. Você que negócio de chamar eu de Ana? Eu falei, você me chama de Levi? Mas você me chama de amor, você não tem que me chamar de Ana. Fica brava, né, Wellington? Pode falar, meu amigo. Ô pastor, é interessante que, falando de propósito de Deus nas nossas vidas, muitos personagens bíblicos também não cumpriram o propósito de Deus na vida deles, porque, que nem o profeta Jonas, ele não cumpriu de início o que Deus pediu para ele, que era pregar o evangelho para aquela cidade de Nínive, porque Deus queria salvar as pessoas daquela cidade, e ele não cumpriu, ele errou em não cumprir, ao contrário de outros personagens que cumpriu, que nem Abraão, que saiu da terra e da parentela e foi fazer aquilo que o Senhor havia pedido. Então muitos de nós às vezes não cumprimos, fazemos que nem Jonas, e muitos de nós cumprimos o propósito, fazemos que nem Abraão. Muito bem colocado, meu amigo. E um detalhe importante do que o nosso irmão Hélio está dizendo é que nós já falamos um pouco sobre isso, porque o ser humano ele acorda dia após dia procurando a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação de viver, a verdadeira felicidade. E como eu já disse, eu vou dizer novamente para todos nós que aqui estamos, para você se sentir a pessoa mais feliz deste mundo, para você se sentir a pessoa mais realizada deste mundo, satisfeita, é viver o plano para o qual Deus te criou. Adão ele sofreu, Eva sofreu porque eles saíram fora do plano de Deus. Como eu disse, Deus havia preparado tudo perfeito para eles, né? Nenhum de nós que aqui estamos nascemos com tudo já preparado para nós. Nossos pais precisou lutar para conquistar para nós. E quando nós crescemos, nós nos tornamos adultos, nós também precisamos lutar. Mas Adão não, ele não foi criança, já nasceu adulto, Deus já foi lá do bar, criou ele adulto, perfeito, deu tudo perfeito e não deu valor. Você vê que é assim até hoje? Quando você dá de mão beijada, as pessoas não valorizam. Os filhos é assim.
Você vai lá, dá de mão beijada, é tudo para ele. Não dá valor. Mas se você pegar e ser firme, aí começa a dar valor. Por que a gente valoriza o carro que a gente tem? A gente valoriza uma roupa que a gente compra. Por quê? Porque a gente suou. Ou alguém suou para que nós pudéssemos ter. Então isso nós precisamos entender, que eles no estado perfeito escolheram não viver os propósitos de Deus para a vida dele. E a verdade é essa, a verdadeira felicidade, e eu digo isso para Simone, para o Leandro, para a nossa irmã Raquel, nosso irmão Rogério, não está no seu cônjuge. A sua verdadeira felicidade, Simone, não está no Leandro. A sua verdadeira felicidade, Lê, não está na Simone. E nem a irmã Raquel, no filho ou no filho da irmã Raquel. A nossa verdadeira felicidade é viver o plano para o qual Deus criou nós para viver. Porque a felicidade que Deus criou nós para vivermos, ela é o suficiente para você amar o seu filho e para você ser amado por ele. É o suficiente para você ser amada pelo Leandro e você amada por ele. Ou seja, nós só conseguimos viver verdadeiramente a tal felicidade que o mundo prega, que o mundo proclama, que as pessoas dizem, a satisfação, a realização da vida, é quando nós estamos vivendo o plano perfeito de Deus. Eu falei sobre isso, que Deus, ela é a fonte de toda satisfação e de toda realização. É por isso que quando nós investimos tanto em alguém para ser feliz, se investe tanto no casamento, se investe tanto nos filhos, se investe tanto nos pais, se investe tanto no emprego, e não estou dizendo que não se deve investir, deve, mas você não pode pautar ali a sua satisfação de vida, a sua realização de vida, e isso é um complemento daquilo que Deus planejou para a sua existência. Quando você vive aquilo que Deus planejou para você viver, todas estas coisas, esses detalhes que nós achamos que a minha verdadeira felicidade é ter família, irmão, tem gente que é mais feliz do que nós, morando num barraquinho de madeira. Por quê? Porque está vivendo um propósito de Deus. Se você ouvir testemunho de pessoas que estão na África, eu vi um vídeo ontem, um pastor que foi daqui conhecer a África, eles comendo rato assado. Você viu? Eles pegam, tiram o carvãozinho, que é o pelo do rato, e vai lá e descarga e come o rato. E ele abre o rato, está com as vísceras no meio do rato. Isso é o que eles comem todos os dias. E lá tem pessoas que estão vivendo o propósito de Deus e são mais felizes do que nós. Porque nós achamos que a felicidade nossa é ter uma conta bancária bem farta no banco. Nós achamos que a felicidade nossa é ter a mulher dos meus sonhos do meu lado, é ter o homem dos seus sonhos do lado, é ter o filho dos sonhos do lado. Tudo isso é um complemento de viver o propósito de Deus. Logicamente que se o homem não for cumprir o papel de esposo, vai te deixar triste? Vai. Se a mulher não cumprir o papel de esposa, vai te deixar triste? Vai. Se o filho não cumprir o papel de filho, ou o pai não cumprir o papel de pai, vai nos deixar triste? Vai, meus irmãos. Mas se você estiver vivendo um propósito de Deus, existe um versículo que diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que é exceder todo entendimento? E além da compreensão humana, ou seja, a pessoa está na luta, está na prova, o filho está perdido, ou o marido, ou isso, mas a pessoa tem paz. Você vai conversar com ela, tem paz. É que nem eu sempre uso aqui a mãe da nossa irmã Diaconisa Maria. Você vai lá visitar a irmã, achando que você vai lá levar uma palavra de conforto, você que sai confortado de lá, irmão. Porque a irmã, por mais que ela está limitada na sua saúde, ela tem Deus, ela entende que ela está vivendo, ela não compreende o porquê que ela está passando por isso, mas ela entende que se Deus quer ela daquela forma, ela vai continuar adorando a Deus. E você chega na casa dela, você encontra um ambiente de paz, um ambiente de alegria. E aí você chega lá, que nem eu fui no hospital, fui lá para tentar consolar a irmã, confortar. Não, pastor, eu tenho muito para trabalhar na obra de Deus e ainda eu e meu marido vamos ganhar muitas almas. A Maria estava do lado. Eu e meu marido nós vamos ganhar muitas almas para Jesus ainda. É isso, irmão. A felicidade não se resume às coisas dessa terra, mas se resume em viver o plano que Deus nos criou para viver. É isso que nós precisamos entender. Pastor Levino,
No meu trabalho, onde eu trabalho lá, que os irmãos sabem que eu trabalho lá no SAI, e eu tenho um amigo, eu perguntei para ele, né? Quantos anos você tem? Estou com 52 anos, ele falou. Assim, você está com 52 anos. O que você tem feito para Deus esses 52 anos? Assim, ó, ele não soube responder. Esses 52 anos ele tinha feito só para ele. Só trabalhar só para ele. Mas para Deus não fez nada. Então eu até falei assim, ó, pensa bem. O que Deus colocou você foi um propósito, uma finalidade que você está aqui nesse mundo. Você tem, não é só fazer só para você, tem que fazer alguma coisa para Deus. E ele falou assim, é verdade. Mas E ele pensou, e assim, irmão, é tudo nós. Muitas vezes nós achamos assim, ó, eu estou aqui porque Deus está me dando saúde, me dando vida, sim. Ele está dando saúde e vida. Mas você tem que fazer também algo para Deus. Tem que fazer algo para Deus. É isso aí, pastor. Todos nós temos uma missão aqui na terra, tem uma missão. É o que eu peguei o Isaac agora à tarde, bravo com ele, porque você orou hoje? Não. Você estudou a Bíblia? Não. Você foi ensaiar o teclado? Não. Fiquei bravo, falei, rapaz, Deus está te dando tanto, a gente se esforça em fazer o melhor para você. Você não consegue tirar meia hora, uma hora para Jesus. Você está achando que Jesus voltar, você vai para onde? Eu falei, é verdade, irmão. Não é questão de pôr medo, é questão de ele fazer entender que a vida dele não se resume nessa terra. Pô, eu vou lá, compro um videogame para ele, do bom. Vou lá, procuro me esforçar para dar do melhor para ele. Tem um celular ali que é pouca gente que tem. E tal, isso, aquilo. Aí o cara chega, não quer saber de Deus. Eu falei com todas as letras. Se Jesus voltar e você dessa forma, você vai para o inferno. Eu falei a verdade, irmão. Porque se a gente não ensinar os nossos filhos, o mundo vai ensinar eles. E eu falei, eu falo isso porque eu te amo, eu quero que você vá para o céu, pô. Então quando estiver conosco vai ter que ser dessa forma, né, filho? Glória a Deus. Amados, agora um ponto aqui importante que você precisa entender. A história da queda do homem, ela se resume em um ponto. Se resume em um ponto, que é a capacidade que Deus deu ao homem, que Ele não deu a nenhuma outra criatura, a não ser os anjos que eu penso que eles têm. Mas a capacidade que Deus deu ao homem é o principal que levou o homem à queda. Não que Deus seja culpado, eu vou explicar isso, tá? Deus não tem culpa de nada. Mas Deus deu a capacidade do homem de direito de escolher. Esse livre-arbítrio, o direito de escolha, foi o que levou o homem à queda. E isso aqui eu quero mostrar para os irmãos, que Deus, Ele poderia, mesmo sabendo da queda do homem, mesmo sabendo que o homem iria cair, Ele poderia, já sei, já que o homem vai cair, se eu dar a livre escolha para ele, o direito de escolher, eu vou tirar essa parte e vou deixar eles viver da minha forma. Só que Deus não quer dessa forma. Para impedir a queda do estado original, Deus teria que anular a natureza moral do homem, ou seja, não dotá-lo de capacidade e direito de escolha, e transformá-lo em irracional como os demais animais. Não que Deus errou em dar livre-arbítrio à humanidade, e sim que a humanidade erra em achar que seu livre-arbítrio de escolha a torna mais capacitada de sobreviver sem o seu Criador. Deus não erra em nos dar o livre-arbítrio. Quem erra somos nós, em achar que esse livre-arbítrio me torna capaz de viver longe de Deus. O erro está aí. Deus acertou em nos dar o direito de escolha? Acertou. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, ou seja, eu não vou me sujeitar a todas as coisas, eu posso escolher. Eu posso chegar agora aqui e falar assim, eu não quero ser mais crente, eu posso, Deus vai intervir? Não, é uma escolha minha. É uma escolha que eu faço, nós somos movidos por isso, como todos nós que aqui estamos. Só que o ser humano erra quando ele acha que essa capacidade que Deus nos deu é o suficiente para eu viver longe dele.
é o suficiente para eu fazer as minhas próprias escolhas. E nisso mostra a perfeição de Deus, porque Deus é tão perfeito e tão soberano, que, como já disse antes, mesmo sabendo da queda da humanidade, Ele dá início ao seu projeto. Ele só faz isso porque na sua soberania Ele via que iria valer a pena, porque Ele sabia que você estaria aqui hoje. Se Deus ele olha na sua soberania, na sua onisciência, e sabia que toda a humanidade, mesmo diante da oportunidade que Ele dá, iria rejeitá-lo, Ele pararia com o plano. Ele só dá início ao plano porque Ele sabia que não somente nós que aqui estamos, como tantas outras pessoas em outras igrejas, neste momento, estão sentados ouvindo a palavra de Deus. Ele sabia, irmãos, Ele só dá início, irmã Diaconisa, porque Ele sabia de você, Ele sabia que você não ia rejeitar. Ele sabia que nós iríamos reconhecer a Jesus. Ele quer que, assim como eu tenho o prazer de ficar na frente de um celular, assim como eu tenho o prazer de ir num churrasco, assim como eu tenho o prazer de passear com a família, de viajar para a praia, eu tenha esse mesmo prazer de estar na presença dEle. É dessa forma que Ele quer nós. É por isso que Ele nos deu a opção de escolha, para que a nossa escolha seja por amor a Jesus, não por esforço, não por obrigação, não porque, você tem que ir, senão você vai para o inferno, porque tem muita gente que vem para a igreja só por causa disso, com medo de ir para o inferno, e não é por causa de Jesus, e não deve ser essa a motivação. Deus nos dá a capacidade de escolher, porque Ele sabe que todo aquele que se aproximar dEle, vai se aproximar por suas escolhas pessoais. Quer que eu provo isso nos nossos dias? Se não fosse assim, todas as pessoas que estão praticando coisas erradas, e que eu digo coisas erradas que nós achamos um absurdo, um estrupador, um assassino, um pedófilo, que está acontecendo nesse exato momento em algum lugar do planeta, Deus mataria ele em fração de segundo. Você não serve, vou te matar, você não está vivendo. Não, Deus deixou ele escolher fazer isso. Deus está deixando aquela pessoa que está estrupando, aquela pessoa que está abusando de uma criança, aquele pai que está espancando uma mulher, ou espancando, Deus está deixando ele fazer essa escolha. Na sua soberania, Ele sabia, mas Ele deixa a pessoa fazer a sua própria escolha, porque Ele é perfeito, Ele não quer ninguém obrigado. Só que vai haver consequências, porque ao mesmo tempo, tia Luzinete, que Ele nos dá essa escolha de fazer as nossas próprias escolhas, Ele está nos dando a responsabilidade de sofrer as consequências dos nossos próprios atos. Porque se Deus não nos dota dessa capacidade de escolher, Ele não poderia julgar nenhum de nós, Ele não poderia lançar ninguém para o inferno. Mas por Ele nos dotar dessa capacidade, ao mesmo tempo Ele está dizendo: eu te dei capacidade de escolher, então você vai viver, e a sua eternidade vai estar baseado nas suas próprias escolhas. Porque aquele que nesse momento está estrupando vai pagar um preço alto, e vai pagar muito grande, se não se arrepender dos seus pecados. Aquele que está cometendo um assassinato agora vai pagar um preço muito alto, se ele não se arrepender dos seus pecados. E o que está preparado para ele é o inferno. Então Deus não quer ninguém obrigado. Outra prova, a chuva que cai aqui, que faz tempo que não cai, mas vamos orar para mandar uma chuva, né? Mas a chuva que cai na minha casa, cai na casa das pessoas que estão praticando esse tipo de coisa, cai na casa de todo mundo. A água que sai na minha torneira, está saindo na torneira de todos. O sol que se levanta na minha casa, se levanta na casa de todos. Então, ou seja, Deus na sua perfeita soberania, Ele não quer ninguém obrigado, porque se Ele quisesse, porque se Ele quisesse, amados irmãos, Ele mudaria o mundo em fração de segundo, mas Ele não quer ninguém obrigado. Ele quer que cada um faça suas escolhas,
E cada um, diante das suas escolhas, vai colher tudo aquilo que tem plantado. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta sobre esse assunto? O que acontece? Fica para trás, se a pessoa se arrepender, irmã Jéssica, fica para trás na sua eternidade, mas ele vai colher o que ele plantou nessa terra. Existe, por exemplo, tem o Paulinho Matador. É Paulinho Matador? Pedrinho Matador. Ele se converteu, mas ele morreu assassinado. Quando ele saiu da cadeia, alguém foi e matou ele mesmo sendo crente. Então assim, as consequências terrenas vão existir. Mas na eternidade de Deus, o sacrifício de Jesus leva ele para a eternidade, para viver com Jesus na eternidade, porque ele se arrependeu de coração. Aí você pode dizer, pois não é justo. Como assim? Aí entra a questão que nós vamos voltar lá em Isaías, que a nossa justiça diante da justiça de Deus é como trapo de imundícia. Então assim, nós somos limitados, e quem nós somos para dizer para Deus quem ele deve levar para o céu e quem ele deve levar para o inferno, né? Na nossa concepção, vamos dizer, a minha humanidade, estrupador, assassino, pedófilo, tudo que ir para o inferno. Logicamente que se eles se arrepender, segundo o que a Bíblia nos diz, eles vão para o céu. Mas e o dano daquela criança? E o dano das pessoas que sofreu? Aí é um consolo da parte de Deus. Deus pode colocar pessoas ali, a gente não sabe do histórico, a gente não sabe, é muito detalhe assim que a gente não pode colocar agora. Mas a questão é que se ele se arrepender, ele é salvo sim. A Bíblia diz que ele é salvo. Quem quer falar? Pastor Levino? Isaac, faz favor, filho. O pastor Levi está falando sobre o livre-arbítrio, né? Mas aqui não fala livre-arbítrio, mas dá para entender que é um livre-arbítrio. Veja bem aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e o 14, diz assim, ó: entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por este caminho. Versículo 14. A porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Então nós vejamos aí no livre-arbítrio, ele colocou dois caminhos para a pessoa escolher. Tem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Exatamente. Mas tudo isso veio, irmão, devido à consequência da escolha do ser humano, de não viver o plano original de Deus. E vamos dizer, todos nós sofremos com isso. E querendo ou não querendo, quando nós vivemos fora do propósito de Deus, não é só nós que sofremos. Outras pessoas passam a sofrer por causa das nossas ações. Eu lembro quando eu usava droga, eu via meu pai sofrer por minha causa. Ou seja, além de eu me matar, eu estava matando meu pai junto, né? Então são atitudes que nós temos, que às vezes nós achamos que é a minha vida, é minhas escolhas, mas nós estamos matando outras pessoas que não merecem. Então tudo tem a sua consequência. Agora um ponto, só para nós caminharmos para o fim, temos aí uns 10 minutos. Gênesis capítulo 3, versículo 1 nos diz assim, acompanhe comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A criação da árvore da ciência do bem e do mal foi uma forma, presta atenção, a criação da árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma forma que Deus escolheu de dizer ao ser humano que está feliz com a sua pureza e obediência. Ou seja, quando ele coloca a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, ele está dizendo: eu estou feliz porque tem uma árvore que você pode escolher e me rejeitar, mas você escolhe viver a minha vontade, você escolhe fazer a minha vontade.
Porque seria muito fácil também Deus criar o homem, tudo perfeito, e não permitir Satanás vir lá, e não permitir Satanás possuir a serpente. Alguns estudiosos dizem que a serpente era o próprio Satanás. Não vem ao caso agora, mas seria muito fácil o homem não ter livre-arbítrio. Deus permite Satanás usar a serpente e coloca ele mesmo uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, para que o homem por si só faça a sua escolha em viver o plano de Deus ou viver a sua própria vontade. E Deus não coloca a sorte, coloca alguém para influenciar. Permite Satanás influenciar. Porque é assim, meus irmãos. Deus não quer você aqui. Seria muito fácil você aqui e ir embora para sua casa, não ter mais briga com os seus filhos, com o seu casamento, não ter mais problema no serviço, todo mundo ser curado, os seus filhos não usar mais droga, todo mundo viver em paz. Seria muito fácil. Mas Deus quer que você prove o seu amor por Ele, você ouvindo essa verdade, e você voltar para sua casa, está lá o problema lá, e você fazer a escolha de não viver mais esse problema, não ceder mais esse problema, mas viver de uma vez por todo o propósito para o qual Deus te criou. O problema vai continuar, pastor, a luta vai continuar, pastor, mas diante dessa palavra, é a minha árvore no meio do meu jardim, eu não vou tocá-la, ela está lá, é minha tentação, é minha provação, mas eu vou continuar obedecendo a Deus. É isso. A árvore é isso, meus irmãos. Você já se perguntou, por que Deus colocou essa árvore lá, meu? Caramba, seria mais fácil, era para nós, todo mundo estar lá. Mas aí não seria escolha do homem, irmão Luiz. Irmão presbítero, passa o presbítero Mauro ali, por gentileza. Pode falar, meu amigo. Meditando aqui, quando fala agradável aos olhos, né? Então, a gente olhando para esse pequeno texto aqui, você pode ver que o mal começou pelos olhos, né? Aquilo que agradava aparentemente aos olhos. Ali a gente entende que nos nossos dias também, tudo que aparentemente é agradável aos nossos olhos, 90%, vou dizer 90%, muitas das vezes é a armadilha do próprio Satanás. Então a gente tem que vigiar. Por quê? Porque nem tudo que às vezes a gente olha aparentemente belo é tão belo, né? Nós vemos assim jovens quando vão se casar, né? A maioria deles é dessa maneira, né? Às vezes o jovem está dentro da igreja, crente. Tem pessoas assim, aparentemente não tão belas, né? Aparentemente com uma formosura tão bela, mas pessoas de Deus, pessoas que você vê que é de oração, de jejum. Daí Satanás, ele coloca uma pessoa formosa, aparentemente, a pessoa por não ter visão e por não estudar a própria Bíblia. E se a pessoa usar esse versículo, a pessoa que tem entendimento, um jovem, ele nunca vai entrar... Mas é isso aí, presidente, porque se você for ver... Tudo que eles passou e que levou eles à queda é tudo que nós passamos no dia a dia. Somos cobiçosos pelos olhos, temos desejo pelo pecado. É só para encerrar, pastor. Então os olhos é o primeiro princípio de condenação para o homem, como foi aqui e é nos dias de hoje. Exatamente. Então não tem por que nós julgar Adão e Eva, porque nós somos tentados assim como eles é. Você tem a escolha de viver bem com Deus ou não tem? Quem é que não tem escolha de viver bem com Deus? Quem é que não tem escolha de desfrutar do melhor de Deus nessa terra? Ou nós não temos? Porque a Bíblia promete: se ouvirdes a voz do Senhor e tiver o cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, todas estas bênçãos, Deuteronômio capítulo 28, pode ler lá, todas estas bênçãos virão até vocês e te alcançarão. Então, ou seja, assim como Adão e Eva teve a escolha de viver o plano de Deus ou não viver, nós temos todos os dias. Você pode escolher viver a vontade de Deus. Pode falar, irmão Hélio, dá bem o microfone. Pode perguntar. Agora é pergunta. Pastor, foi bom o pastor ter falado isso e o presbítero falou. Foi bom porque abriu minha mente assim, realmente é a cobiça dos olhos que caiu lá atrás e continua caindo hoje, muitos de nós. Exatamente. E pastor, a pergunta é: o pastor conhece alguém que é fiel a Deus, que vive essas bênçãos que está no livro de Deuteronômio, que Deus promete? Conheço. É difícil ou é fácil de achar pessoa assim, pastor? É difícil. É difícil por causa de tudo isso que a gente está apresentando, né? Eu conheço pessoa que desfruta de parte, mas ele não vive o plano de Deus na sua vida pessoal.
é uma pessoa que abençoa as pessoas, abençoa a igreja, é uma pessoa que é bem vista na cidade, só que no particular ele faz algumas coisas que não deve, entendeu? Então assim, mesmo eles estando num estado perfeito, eles passaram por tentação, como nós passamos todos os dias. Então aqui ó, não julga mais Adão e Eva não, viu? Nós também, você tem a oportunidade de fazer a diferença. E só para concluir, que o relógio ali está adiantado 7 minutos, tá, meus irmãos? Só para a gente concluir. Ou seja, então a criação da árvore foi para que Deus pudesse ter essa verdade do ser humano por Ele, como Ele quer de mim, de você. Até hoje, não interessa a Deus qualquer obediência que não seja voluntária ou prazerosa. Nosso relacionamento com Deus só pode ser estabelecido se houver em nós prazer de escolher e obedecer. No seu amor, Deus não ameaça, não coage para ser obedecido, mas sempre adverte sobre as consequências da desobediência. Deus sempre, até que Jesus venha nos buscar, sempre nos dá a oportunidade de viver o propósito para o qual Ele nos criou, e que é o melhor dele para as nossas vidas. Mas não se engane, a capacidade de direito de escolha que Deus nos deu vem com um aviso: somos responsáveis por nossas escolhas. Como Adão e Eva foram responsáveis pelas suas escolhas, nós também somos responsáveis pelas nossas escolhas todos os dias. Amém, meus irmãos? Conseguiram ver uma diferença aí? E olha que assim, para nós é um pouco mais difícil, vamos dizer que é, porque eles estavam no estado perfeito. Mas não muda nada do que eles passaram, do que nós passamos todos os dias, irmãos. É uma realidade. Não muda nada. Porque eles no estado perfeito, como foi bem colocado pelo irmão, eu ia comentar isso lá na frente, mas vou deixar para a semana que vem. Eles cobiçaram, eles desejaram, eles foram influenciados. E isso nós passamos todos os dias. Como diz aquele louvor, né, do Thales Roberto: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, todo dia as propostas vêm e me chama. Aí vem uma escolha, e ele diz: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, né? Talvez algum dos irmãos que estão aqui queria estar dormindo uma hora dessa, não queria vir no culto. Isso é viver o propósito de Deus. É você dizer não para você mesmo. Acordar de madrugada é difícil, levantar de manhã para buscar a Deus é difícil, mas é você dizendo não para você, para viver o propósito de Deus. E pode ter certeza, irmão, não há ninguém que viva o propósito de Deus que diga que não é feliz, que não é satisfeito, que não é realizado. Porque Deus é bom e é maravilhoso, e Ele quer que nós vivamos isso, amém?